Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica, ok? Seja ela dilatação linear, dilatação superficial ou dilatação volumétrica. Então, já vai dando like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e também compartilha e comenta se você está gostando dos vídeos que eu estou trazendo aqui para você, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Antes de nós falarmos sobre dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, eu preciso explicar aqui para você como que funciona o processo de dilatação. Então, quando um material ou um corpo sofre variações de temperatura, todas as partes desse corpo ou desse material também sofrem alterações. Ok? Então, se a temperatura aumenta, ocorre a dilatação, seja linear, superficial ou volumétrica. Se a temperatura baixa, né, se ela reduz a temperatura, o corpo sofre retração. Então, as alterações que acontecem num corpo ou no material por diminuição ou aumento é devido ao aumento da temperatura ou a queda da temperatura. Se a temperatura aumenta, o corpo ou o material dilata. Se a temperatura baixa, né, se ela reduz a temperatura, o corpo ou o material retrai, tá? Então, microscopicamente dá para observar a dilatação e a retração de certos materiais pela distância das partículas. Quando um material ou um corpo ele é aquecido, as partículas elas vibram com mais intensidade, então elas ficam mais longe uma das outras. E quando o material sofre resfriamento, as partículas têm a queda da vibração, ou seja, elas vibram com menor intensidade, fazendo com que elas se aproximem uma das outras. E essa aproximação das partículas é que faz a retração, ou seja, a diminuição do tamanho desse material ou do corpo em questão. E quando elas vibram com mais intensidade no calor, por elas precisarem de um espaço maior por conta do aumento da vibração, é que ocorre também uma distância maior entre elas, entre as partículas, né? E, consequentemente, o aumento aí, do tamanho do material ou do corpo em questão, ok? Aí, a questão da dilatação linear, superficial e volumétrica, né? Qual a diferença entre elas? Bom, a dilatação linear é quando o material ele aumenta de tamanho numa direção apenas, né? Geralmente na direção mais longa desse material, tá? Aí, por exemplo, ele fica mais comprido, digamos assim. Quando existe a dilatação superficial, é porque a área desse material aumentou, e não só apenas um lado dele. Foram dois lados que aumentaram, e ele aumentou a área. E a dilatação volumétrica é quando os três lados aumentam, tanto a altura, quanto o comprimento, quanto a largura sofrem essa alteração. Então, explicando novamente, a dilatação linear é apenas uma dimensão do material que sofre o aumento, geralmente o comprimento, ok? Ou a altura, mas é apenas um desses, tá? Na dilatação superficial, apenas duas dimensões é que acabam sofrendo o aumento, tá? E na volumétrica, as três dimensões sofrem o aumento: altura, comprimento e largura. Então, aqui eu vou deixar uma imagem para vocês da dilatação linear, que é apenas uma dimensão que altera, da dilatação superficial, que também é duas dimensões que alteram, e a dilatação volumétrica aqui, com as três dimensões alterando,
tá? Então, seria isso, ok? Nessa primeira imagem aqui da dilatação linear, você tem ali uma barra que estava a 20 graus e ela passou para 80 graus e sofreu essa dilatação no comprimento dela, tá? Na dilatação superficial, notem que a espessura da placa permanece a mesma. O que sofreu alteração foi a área, ela ficou maior em área superficial, tá? A placa também passou de 20 graus e para uma temperatura de 80 graus, então ela expandiu a área dela, a espessura permaneceu a mesma. E aqui nós temos o cubo, tá? Que é a dilatação volumétrica, então o cubo ele era pequenininho, ali na temperatura de 20 graus. Quando passou para 80, ele aumentou de todos os lados, tanto na largura, quanto no comprimento e quanto na altura. Para nós realizarmos o cálculo, né, dessa dilatação, nós precisamos primeiro saber se é a dilatação linear, se é a dilatação superficial ou se é a dilatação volumétrica. Por quê? Porque existem coeficientes diferentes, ok? Por exemplo, para dilatação linear, nós utilizamos essa fórmula aqui, tá? Que é o ΔL, que é a variação linear, igual ao alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá? Vezes o LO, que é o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura, tá? Que seria a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Aí você vai ver a diferença a variação de comprimento que teve, tá? A variação linear que teve. Óbvio que se ela for positiva, houve um aumento de tamanho, e se ela for negativa, existiu uma retração e não um aumento, tá? Então, ali o ΔL não é o aumento que ocorreu, é apenas a variação de dimensão que o elemento, ou o material, ou o corpo sofreu. Então, essa resposta ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se houve aumento de temperatura, ela tem que ser positiva. Se houve diminuição da temperatura, ela vai dar um resultado negativo, dizendo que o material ele encurtou devido à retração, ok? Aí nós passamos para a dilatação superficial. Na dilatação superficial, nós utilizamos esta fórmula aqui, que é o ΔA, ou seja, a variação de área, ok? Igual ao beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o A0, ou AO, tá? Que é a área inicial, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Aqui a mesma coisa acontece, tá? Se for resultado positivo, nós temos o aumento de área. Se for um resultado negativo, houve uma retração de área nesse material, tá? E o ΔT, que é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a inicial. Uma questão com relação ao alfa da dilatação linear é que ele é tabelado. Cada elemento tem a sua dilatação linear, seu coeficiente de dilatação linear, tá? E o beta, só por curiosidade, o beta ele vai ser 2 vezes o alfa. Então, se você sabe a dilatação linear do material, para você saber a dilatação superficial, é só você multiplicar a dilatação linear por 2, ok? E a dilatação volumétrica é essa fórmula aqui, o ΔV, que é a variação volumétrica, né? Lembrando que significa variação porque pode ocorrer um aumento ou uma diminuição, então é uma variação volumétrica, que é igual ao gama, né? O gama ele é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, ok? Vezes o VO, que é o volume inicial, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura, também temperatura final menos a temperatura inicial. Aí a questão do gama, também, se você sabe o alfa, que é a variação, o coeficiente de variação térmica linear, você multiplica por 3 e consegue encontrar o gama, tá? Então é bem fácil
nós descobrimos aí a dilatação linear, superficial e volumétrica dos materiais, dos elementos e também de alguns corpos sólidos, ok? Isso seria a dilatação térmica linear, volumétrica e superficial. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.